Olá, estamos novamente conectados para mais uma rodada de super aulas FUVEST Unicamp, especialmente preparadas pelo super time de professores do Positivo, para você se dar bem nesses vestibulares. E hoje temos mais 3 super aulas inéditas. A primeira é a de Física, com o professor Cordeiro, que vai falar sobre as leis de Newton e a hidrostática. Olá pessoal, eu sou o professor Cordeiro e hoje vamos relembrar alguns tópicos da mecânica importantes para a prova de Física da FUVEST e da Unicamp. Nessa aula, vamos nos focar na resolução de alguns exercícios que servirão como exemplos daquilo que tem sido cobrado nos últimos vestibulares. Vamos para a primeira questão. Um móvel pendurado no teto tem 3 elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, 20 gramas, 30 gramas e 70 gramas. Os valores de tensão em newtons nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a... E aí vem as alternativas para a gente escolher qual delas é a verdadeira. Muito bem, para resolver esse exercício, vamos marcar as forças que atuam nos objetos envolvidos. Primeiramente, eu tenho aqui os elefantezinhos e as forças são as seguintes. Todos eles têm massa, por isso possuem pesos. Peso do primeiro, do segundo e do terceiro. E nós temos aqui 3 fios. E nos fios existem trações. Veja, no primeiro fio, tração 1, que vai puxar tanto o elefantinho 1 para cima quanto o teto para baixo. Tração 2, que vai puxar o elefante 1 para baixo e o elefante 2 para cima. Tração 3, que puxa o elefante 2 para baixo e o elefante 3 para cima. Muito bem. E aí, agora que nós sabemos as forças que atuam nos elefantezinhos, vamos verificar uma das leis mais importantes de Newton que vai dar suporte a esta resolução. Veja, se a força resultante for 0, o objeto poderá estar em repouso ou em MRU. No caso, do móvel, nos parece óbvio que ele esteja em repouso e, por isso, a resultante das forças terá que ser nula. Assim, podemos escrever o seguinte. O elefante 3 tem o peso para baixo e a tração para cima. Como a resultante é nula, essa tração tem que ser igual ao peso P3. O elefante 2, ele recebe uma tração T2 para cima e para baixo a tração T3 mais o peso dele, que é P2. Mas como nós vimos há pouco, T3 é igual a P3. E como T3 é igual a P3, fica que a tração 2 é igual a P3 mais P2, ou seja, o peso do elefante 3 mais o peso do elefante 2. No primeiro elefante, para cima tem a tração T1 e para baixo as trações T2 e o peso P1. Como a tração T2 nós já calculamos há pouco, que é P3 mais P2, então, substituindo T2 por P3 mais P2, fica P3 mais P2 e mais o peso P1. E essas 3 forças peso deve ser igual à tração T1. Muito bem. Para resolver a questão, agora nós precisamos calcular os pesos dos elefantezinhos usando a equação peso igual a massa vezes a gravidade. Vamos lá. Em primeiro lugar, P1, massa 1 vezes a gravidade. A massa é 20 gramas, mas aqui multiplicamos por 10 a menos 3 para passar para quilogramas para ficar no sistema internacional e ficar assim coerente com a aceleração da gravidade, que também está no internacional, metros por segundo ao quadrado. E fazendo esse cálculo, 0,2 newtons é o peso do primeiro elefante. Segundo elefante, o peso dele é a massa dele vezes a gravidade. Como a massa dele é 30 gramas, eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para passar para quilograma. Vezes a aceleração da gravidade, 0,3 newtons é o peso dele. O peso do terceiro é a massa dele vezes a gravidade. Novamente passamos aqui para o internacional e o cálculo vai dar 0,7 newtons. Muito bem, assim nós teremos que como a tração T1
é igual à soma dos pesos dos 3 elefantes, ela tem um valor de 1,2 newtons. A tração T2 é o peso do terceiro mais o do segundo, por isso 1. E a tração T3 é igual ao peso apenas do elefante 3, por isso 0,7 newtons. E assim, temos como resposta a alternativa letra A. Olha, a questão está resolvida, mas para aumentar nossos conhecimentos, caso fosse questionado sobre o que ocorreria com o fio, né, caso suportasse uma maior tração e qual desses fios poderia, por exemplo, ser arrebentado, nós vamos fazer agora uma experiência e eu te convido a ir comigo lá para os nossos laboratórios. Vem cá. Bom, pessoal, a nossa experiência consiste no seguinte. Eu tenho aqui uns pezinhos pendurados por este fio e aqui embaixo eu tenho um outro barbante que me permite puxar o sistema. E eu vou puxá-lo de duas formas diferentes. A primeira vai ser bem rápido. Vamos ver o que vai ocorrer. Como você pode observar, o barbante estourou na parte de baixo. Qual a razão? Eu apliquei uma força muito rápida, que atuou durante um curto intervalo de tempo, e estourou embaixo porque essa força não foi suficiente, ela não teve tempo suficiente para vencer a inércia dos pezinhos e ser transferida para o fio de cima. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar outro barbantinho e vou pendurar no fio e agora, diferente da primeira situação, ao invés de puxar bem rápido, eu vou puxar lentamente, aumentando gradativamente a minha força. Vamos ver o que vai ocorrer? Olha lá. Estourou na parte de cima. Qual a explicação? A força atuou durante um longo intervalo de tempo suficiente para vencer a inércia e ser transferida para o fio de cima. A partir daí, o fio de cima teve que suportar o peso do objeto e mais a força que eu estava aplicando. E chegou um instante em que ele acabou se rompendo. Por isso, quando você estiver prestando algum vestibular e eles te questionarem sobre que fio será arrebentado em determinada situação, sempre observe como que a força atuou ao longo do tempo, se ela foi aumentando gradativamente. Se isso ocorrer, certamente o fio de cima é o que estoura primeiro, porque é o que suportará todo o peso do sistema e mais a força que você está acrescentando a ele. Legal? Bem, acabamos de tratar de uma situação referente a um objeto estático, que eram os elefantinhos, ou seja, velocidade igual a zero. Agora vamos tratar de um outro caso em que existe movimento e por isso a velocidade não é nula. Nesses casos, é importante verificar se a força resultante é igual a zero ou diferente de zero para sabermos descrever adequadamente o movimento. Assim, vamos relembrar duas equações que servirão de base para analisarmos a relação entre a força e o movimento. Me acompanhe aqui. Primeira equação é a famosa segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a segunda equação é a da aceleração média, que é igual à variação da velocidade ΔV dividida pelo intervalo de tempo ΔT. Nós vamos fazer o seguinte, para não complicar por demais a nossa vida, nós vamos fazer uma restrição. Vamos estudar movimentos retilíneos e a força resultante, ela vai ser constante. Então vamos lá. Primeira situação. Vamos admitir, a partir da equação da segunda lei de Newton, que a força resultante seja diferente de zero, mas que se mantenha constante. Isso vai implicar a aceleração diferente de zero e de valor também constante. Lembrando que a aceleração é o ΔV por ΔT, se a aceleração é diferente de zero e constante, implica a variação da velocidade diferente de zero, mas constante. Isso quer dizer que a velocidade varia uniformemente. Consequentemente, como o módulo dela varia uniformemente, teremos um movimento do tipo retilíneo uniformemente variado. A equação do espaço é aquela famosa equação da cinemática S0 V0t mais AT² sobre 2. E a equação da velocidade, o V0 mais AT.
E tem também a equação do Torricelli, normalmente usada quando você não tem o fator tempo, não significa que não possa ter, mas quando não tem, é interessante caso você identifique que o movimento é do tipo uniformemente variado. A segunda situação, vamos partir novamente da segunda lei de Newton e se a força resultante for igual a zero, mas constante, a aceleração será igual a zero e constante. Admitindo que o corpo já esteja inicialmente em movimento, se a aceleração é zero, não vai ter variação na velocidade, o que significa que o módulo, o valor da velocidade, vai ser constante. E o movimento vai ser do tipo, então, retilíneo uniforme. E a equação é o S0 mais VT, lembrando que a velocidade vai ser uma função constante, diferente de zero, afinal, temos aí um movimento do tipo retilíneo e uniforme. Baseados nesses conhecimentos, nós vamos para uma segunda questão, escolhida para hoje, para te mostrar como proceder quando a velocidade não é zero. Vamos lá? Uma esfera de massa m0 está pendurada por um fio ligado em sua outra extremidade a um caixote de massa e-mão igual a 3 vezes m0, sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a esfera é largada, após percorrer uma distância h0, ele atingirá uma velocidade v0 sem que o caixote se mova. Na situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera, puxando o caixote, após percorrer a mesma distância h0, atingirá uma velocidade igual a... E aí vem lá as possíveis respostas. Só que antes eu queria que você observasse atentamente o desenho. Veja só. Na primeira parte do teste, a corda não está esticada e a esfera cai em queda livre, porque justamente não tem a ação do fio para interferir, a única força que estará agindo é o peso. Por isso, ele vai cair em movimento uniformemente variado, em queda livre. Muito bem, nós temos aqui a equação de Torricelli, que pode ser usada nesse caso por duas razões. Primeiro, não dispomos do fator tempo e segundo, é um movimento uniformemente variado, afinal, na queda livre, a aceleração é constante e igual à aceleração da gravidade. Gente, a velocidade final elevada ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mas a velocidade inicial é igual a zero, porque ele partiu do repouso. A aceleração é a da gravidade e o ΔS, o deslocamento, é aquele h0 que havíamos mostrado no desenho anterior. Gente, a velocidade final, para a gente não trocar aqui, não confundir as bolas, eu vou chamar de V0 a velocidade final. Por favor, não confunda com VI, que é a inicial. V0 ao quadrado vai ser 2 vezes g, aceleração da gravidade, vezes o h0, que é o deslocamento que o exercício propõe. Se eu tirar a raiz quadrada, eu vou ter que essa velocidade que ele atinge após o deslocamento h0 é raiz quadrada de 2g h0, tá? Muito bem. Agora vamos para a segunda parte do problema, que é quando a corda está esticada. Se ela estiver esticada, o objeto de massa m0 vai puxar o conjunto. E aí o movimento vai ser acelerado, mas não será uma queda livre, porque existirá a intervenção da tração. E, consequentemente, nesse caso, embora o peso do objeto que está pendurado seja resultante, ele não estará puxando apenas a si mesmo, mas também o objeto de massa 3m0, que é o e-mão. E assim vamos calcular a aceleração nesse caso. Lembrando que o peso do objeto pendurado é m0 vezes g, igual a 4m0 vezes a, nós vamos chegar numa aceleração que é igual a 1/4 da aceleração da gravidade. Muito bem, agora nós vamos calcular a velocidade do objeto de massa m0 usando novamente a equação de Torricelli. A velocidade final eu quero achar, a velocidade inicial é zero, porque parte do repouso, e vai ficar então 2 vezes a aceleração g sobre 4 e o h0, que é aquela mesma distância que ele deve percorrer. De modo que a velocidade final vai ser raiz quadrada de 2 vezes a gravidade dividido por 4 vezes aquela distância que é o h0. Como o v0, que nós havíamos calculado anteriormente, é raiz de 2g
H0, se eu substituir V0 nesta equação, nós vamos chegar na velocidade final igual a V0 sobre 2. Ou seja, quando a corda está esticada, após percorrer aquela distância H0, a velocidade será metade daquela que ele teria caso caísse em queda livre. Beleza? Uma questão um pouquinho mais elaborada, mas faz parte, né, pessoal? Então a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que possa aparecer. Bom, agora vamos ver um exemplo retirado de um vestibular recente da Unicamp. Acompanha lá. O sistema de freios ABS impede o travamento das rodas do veículo de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática e seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é μe igual a 0,80 e o cinético vale μc igual a 0,60. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do carro m igual a 1.200 kg, o módulo da força de atrito estático máxima e a da força de atrito cinético são respectivamente iguais a... Bom, temos aqui as opções e resolver esse teste é muito tranquilo porque é uma questão de aplicação direta de fórmula. Vamos calcular o atrito estático máximo. A força de atrito estático máxima é calculada por μe vezes a normal. Como μe, o coeficiente estático, é 0,8 e a normal 1.200, porque ela é igual ao peso do carro, 12.000. 1.200 é a massa, o peso 12.000, portanto a normal igual a 12.000 também. E fazendo essas contas, a força máxima de atrito estático, né, vai ser 9.600. Agora vamos calcular o atrito cinético e é só aplicar a formulinha μc vezes a normal. O μc é 0,6, a normal 12.000 e aí nós vamos achar 7.200, portanto a alternativa letra D. Bem mais tranquilinho esse teste, né? Mas veja que alguns, né, exercícios são um pouquinho mais elaborados, outros mais simples. É assim em qualquer vestibular, inclusive nesses dois grandes vestibulares. Aqui nós encerramos a revisão sobre leis de Newton e vamos passar para um outro tema que é a hidrostática. Essa parte da física possui 3 leis. A primeira, que queremos relembrar, é a lei de Pascal, que afirma que variando a pressão em um determinado ponto no interior de um fluido que esteja em equilíbrio, em todos os demais pontos ocorrerá a mesma variação de pressão, inclusive nas paredes do recipiente que o contém. Beleza? A segunda lei é a lei de Stevens e trata da pressão no interior de fluidos, mostrando que essa pressão depende da densidade do fluido, que é o μ, que aparece aí na formulinha, depende da gravidade local, que é o G, e da profundidade H, em que se encontra o ponto que está sendo analisado. A terceira lei é a lei do Arquimedes, que trata da força denominada empuxo aplicada sobre corpos mergulhados em fluidos. Essa força possui direção vertical, sentido para cima e módulo igual a do peso do fluido deslocado pelo corpo. O empuxo também pode ser calculado pela equação densidade do fluido, que é o μF, densidade do fluido, vezes o volume do corpo que está submerso, que é o VS, volume submerso, vezes a aceleração da gravidade local, que é o G. Bom, agora que relembramos as 3 leis da hidrostática, vamos fazer 2 exercícios, um da Unicamp e outro da FUVEST, ilustrando o que caiu nas últimas provas sobre esse tema. Me acompanha aqui. Quando uma reserva submarina de petróleo é atingida por uma broca de perfuração, o petróleo tende a escoar para cima na tubulação como consequência da diferença de pressão ΔP entre a reserva e a superfície. Para uma reserva de petróleo que está a uma profundidade de 2.000 metros e dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o menor valor de ΔP para que o petróleo de densidade ρ igual a 0,90 gramas por centímetros cúbicos forme uma coluna
que alcance a superfície é de... E aí temos as opções. Bom, para o cálculo da pressão, nada melhor do que a lei de Stevens. E aí basta calcular por μGH. Veja que o μ é 0,9, mas detalhe, é 0,9 gramas por centímetros cúbicos e para mantermos o padrão do sistema internacional, nós vamos multiplicar aqui por 10 elevado à terceira. O G vale 10 e a profundidade, 2.000 metros. Eu vou escrever 2 vezes 10 à terceira para ficar mais fácil aqui as operações matemáticas, né? Sempre que possível, escreva assim em notação científica. E os cálculos nos levam ao resultado que é 1,8 vezes 10 elevado à sétima Pascal, que equivale ao Newton por metro quadrado. Bom, esse exercício bem tranquilo, né? Na primeira fase sempre tem uns mais tranquilinhos que exigem um conhecimento assim mínimo do aluno. Mas agora nós vamos para um outro exercício que vai exigir um pouquinho mais, de nível um pouquinho mais elevado. Mas para que você entenda bem este exercício, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de novo para o laboratório para mais uma experiência. Me acompanha lá. Bom, nós vamos fazer agora uma experiência que consiste no seguinte, eu tenho aqui uma balança, que como você pode observar, ela está zerada, e participarão do experimento alguns objetos, como por exemplo, estes dois pezinhos que eu tenho aqui. Esses dois pezinhos, juntos, têm uma massa que você pode fazer a leitura na balança, é igual a 100 gramas, beleza? Guarde esse número, porque ele vai ser importante na sequência da experiência. Registrou? 100 gramas. Bom, além dos pezinhos, nós temos também aqui um copo com água. Observe que o copo mais a água juntos tem uma massa de, faça a leitura, 400 gramas. Muito bem, olha o que vamos fazer agora. Eu vou pegar os pezinhos e vou colocá-los dentro do copo com água, mas inicialmente sem deixar que eles encostem no fundo, como você pode observar aqui, ó. Vou colocar os pezinhos dentro da água sem encostar no fundo. E vamos ver qual vai ser a leitura indicada pela balança. Vejam que a balança está indicando um valor diferente do esperado. Porque normalmente o que eu percebo conversando com alunos é que alguns dizem que a balança vai registrar a soma da água e o copo mais o peso dos objetos. Outros alunos já acham que não vai registrar nada porque não encosta no fundo. E, no entanto, você vê que está sendo registrado um determinado valor diferente dos dois que havíamos comentado anteriormente. Conclusão, que valor é esse? Resposta, a reação do empuxo. Acontece o seguinte, quando o corpo é mergulhado no fluido, surge um empuxo vertical para cima, que o líquido aplica no corpo, nos pezinhos que eu coloquei dentro da água. Mas para toda ação tem uma reação. Então, se a água empurra os pezinhos para cima, eles reagem empurrando a água para baixo. E essa reação do empuxo é que vai ser sentida pela base do copo, consequentemente pela balança e, consequentemente, registra aí esse valor. Ó, eu vou tirar os pezinhos, observe agora quanto que a balança está marcando, ó. E agora eu vou acrescentar os pezinhos, mas sem deixá-los tocar no fundo, e você vê esse valor aí registrado, no caso de 412. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou soltar os pezinhos e eles vão tocar lá na base. E agora a balança está registrando o peso da água e do copo, 400, mais o peso dos objetos, 100. Agora sim, total 500. Isso é muito importante e tem alguns testes que cobram esse tipo de conhecimento. Beleza? Mas vamos voltar para a sala de aula, já a gente continua. Muito bem. Agora que você sabe que o empuxo tem uma reação e que essa reação pode ser medida por uma balança suficientemente sensível, vamos resolver o próximo teste. Vem comigo. Um recipiente contendo determinado volume de um líquido é pesado em uma balança situação 1.
Para testes de qualidade, duas esferas de mesmo diâmetro e densidades diferentes, sustentadas por fios, são sucessivamente colocadas no líquido da situação 1. Uma delas é mais densa que o líquido, situação 2, e a outra menos densa que o líquido, situação 3. Os valores indicados pela balança nessas três pesagens são tais que... Gente, só uma observação. No primeiro recipiente, eu tenho o líquido e a balança vai medir, então, o peso do recipiente e do líquido. Na segunda situação, eu tenho recipiente, líquido e um objeto mais denso pendurado. E na terceira, recipiente, líquido e objeto menos denso que o líquido flutuando, por isso o fio não está tracionado, não está tensionado. Muito bem. Aí vem lá as opções para a gente escolher qual é o maior ou o menor peso e colocar isso numa ordem crescente, enfim, fazer algum tipo de comparação. Bom, primeira coisa, vamos ao cálculo da força medida pela balança na situação 1. O que ela vai medir? Ela vai medir o peso do recipiente mais o líquido somente. Na situação 2, a balança vai medir o peso do recipiente mais o peso do líquido e ela vai medir a reação do empuxo, como naquela nossa experiência. O que ela está medindo aqui não é o peso do objeto, mas a reação do empuxo, que chamamos aqui de E2. Na terceira situação, o que a balança vai medir é o peso do recipiente, do líquido e a reação do empuxo, E3. Bom, agora o que nós temos que fazer é comparar os três casos. Bom, no primeiro, situação 1, peso do recipiente mais líquido. Na situação 2, peso do recipiente, líquido, empuxo 2. Situação 3, peso do recipiente, peso do líquido, empuxo 3. Veja só, a diferença entre o peso 2 e o 3 é justamente no empuxo. Ou seja, terá maior peso o que tiver o maior empuxo. Acontece que os dois corpos, segundo o texto, têm o mesmo tamanho, o mesmo volume. O que significa que, no caso 2, o volume submerso é maior e, como o empuxo depende do volume submerso, nós teremos, no caso 2, um maior empuxo, uma maior reação de empuxo e, consequentemente, o valor registrado na situação 2 é maior que na 3, porque na 3 apenas uma parte do objeto está submersa. Então, certamente, o maior peso é o 2, porque tem o recipiente líquido e o empuxo 2, que é maior, a reação do empuxo 2, que é sentida na base. Em segundo lugar, a situação 3 apresenta o segundo maior peso, porque vai ter o recipiente líquido e a reação do empuxo, que é um pouquinho menor, porque apenas uma parte está submersa. E o menor peso dos três é o primeiro, que só tem o líquido e o recipiente. Bom, com isso, a resposta vai ser a alternativa letra B. E aqui encerramos a nossa aula. Espero que essas informações te ajudem a resolver, de preferência, muitos dos testes que caírem nos seus vestibulares daqui para frente. Olha, um grande abraço, sucesso a todos. Ficamos por aqui por hoje. Tchau, tchau. Agora vamos fazer aquele intervalo básico para retomar as aulas com toda energia. Mas fique ligado, são só 5 minutinhos, eu te espero.
Estamos de volta e a maratona de superaulas continua. Mas antes, eu vou comentar sobre o vestibular agendado da Universidade Positivo. São 27 cursos de graduação com inscrições abertas. As aulas acontecem em um dos campos mais modernos de todo o país. Então, não perca tempo e inscreva-se para o vestibular agendado da Universidade Positivo. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de dezembro pelo site up.com.br. Vamos continuar agora assistindo mais uma super aula de biologia sobre reprodução. É com você, professor Wellington. Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que é muito comum nas provas, principalmente de Unicamp, de FUVEST. Um assunto atual, contextualizado, e que eu vou então iniciar falando sobre um dos tópicos da reprodução, mais precisamente da reprodução humana, que é a respeito de gêmeos. Então eu vou começar lendo aqui um artigo que saiu praticamente em todos os jornais, em toda a mídia do Brasil, e eu tirei uma reportagem aqui da Gazeta do Povo, um jornal aqui de Curitiba. Então ele fala sobre uma nova chance de engravidar. O primeiro transplante de ovário feito no Brasil, realizado há 9 dias em Maringá, região noroeste do estado, promete renovar as esperanças de mulheres que lutam contra a menopausa precoce. A cirurgia foi realizada com 2 irmãs gêmeas de 29 anos. A receptora, a turismóloga Mariana Argerep de Moraes, parou de ovular e menstruar aos 23 anos. Ela recebeu 3 centímetros do tecido germinativo, um pedaço lá do ovário, que contém os óvulos da irmã, a nutricionista Elisa Gerep de Moraes. E com isso pode voltar a engravidar. O fato de Elisa e Mariana serem gêmeas univitelinas foi o que permitiu à segunda uma nova chance de ser mãe. Elas são gêmeas monozigóticas, portanto, com DNA idêntico. O que faz com que, na prática, o transplante feito entre as duas seja considerado um isotransplante, uma espécie de autotransplante. Elas são como clones naturais, ou seja, são a mesma pessoa, só que, evidentemente, em 2 corpos diferentes, Isso em termos genéticos, isso em termos de genoma. Isso ocorre quando um espermatozoide fecunda um único óvulo, e o zigoto que se forma se divide em 2, formando 2 pessoas idênticas com o mesmo DNA. Daí o termo monozigótico, ou univitelino, ou idêntico. Crianças geradas a partir de um único zigoto, esclarece o professor de reprodução humana da Universidade Federal do Paraná, Dr. Karan Abou Saab. O geneticista e professor da PUC Paraná, Salmo Raskin, explica que ainda não se sabe exatamente por que as gêmeas monozigóticas, isto é, com DNA idêntico, não desenvolvem a doença ao mesmo tempo. Ou até mesmo porque uma desenvolve e a outra não. Mas que a explicação pode estar na forma como os gêmeos monozigóticos se formam e que, na verdade, pode ser de 3 maneiras diferentes. É dos gêmeos que surgem e se desenvolvem de 0 a 3 dias após a fecundação. Então, é uma formação muito precoce, que possuem 2 placentas, 2 sacos amnióticos, que é aquele anexo embrionário, formado pelo líquido amniótico, que protege o bebê contra batidas, contra choques mecânicos, garante a hidratação, enfim. Agora, a segunda hipótese, a segunda forma, é a que responde por 75% dos casos, quer dizer, a mais comum. Ocorre quando só há uma placenta e 2 sacos amnióticos,
se forma de 3 a 7 dias após a fecundação. A terceira corresponde a 2% dos casos, é muito pouco. Envolve os que surgem cerca de 14 dias após a fecundação, tem uma só placenta e um só saco amniótico, um só âmino. A maioria das gêmeas univitelinas que possuem a menopausa precoce são desse grupo. É exatamente esse grupo mais raro, diz Raskin. Então isso foi tirado lá do site da Gazeta do Povo. Então eu vou explicar para vocês as duas formas de gêmeos que podem ocorrer na espécie humana. A primeira forma de gêmeo, veja, é a poliembrionia, que foi justamente essa citada no texto. O que é a poliembrionia? Veja, a poliembrionia começa com um único espermatozoide fecundando um único óvulo, correto? Um acontecimento, o início normal. Eu digo que é um espermatozoide fecundando um óvulo, mas na acepção da palavra mesmo, na verdade, o que o espermatozoide fecunda é uma fase um pouco anterior à do óvulo, que é a de ovócito 2. Mas quando ele fecunda, imediatamente, ele já se transforma em óvulo. Então, os livros, tanto de ensino médio como de, lá no 3º grau, eles falam em fecundar o óvulo. Então fica registrado que, na verdade, ele vai fecundar esse ovócito 2, que já vira óvulo, então é absolutamente comum nas questões se falar que o espermatozoide fecunda o óvulo. Então ele vai formar um zigoto, esse zigoto vai se dividir por mitose, ele vai formar uma estrutura maciça de células iguais à mórula. Esse embrião, então, ele se separa em 2, ou em 3, ou em 4, né? Quer dizer, normalmente em 2. Isto é, do mesmo embrião, esses gêmeos agora vão ter o mesmo DNA, eles vão ter o mesmo material genético. Portanto, esses gêmeos univitelinos ou monozigóticos ou idênticos apresentam o mesmo genoma, o mesmo DNA. E também os sexos devem ser necessariamente iguais. Porque se um, de fato, ia formar um menino, ele se divide em 2. Se ia formar uma menina, se divide em 2. Então eles têm os sexos necessariamente iguais. Eles são até considerados como casos de clones naturais, porque apresentam o mesmo DNA. Então veja, começou isso aqui nos mamíferos com a Dolly, a clonagem, enfim. Hoje é possível se fazer clonagem, basicamente, de qualquer mamífero, até mesmo do ser humano. É que por questões éticas, então, não é permitido esse tipo de procedimento. Mas já dá para nós imaginarmos como que seria o clone humano. Eles seriam geneticamente iguais, exatamente como esses gêmeos univitelinos. Esses gêmeos, o que eles apresentam de diferente são as impressões digitais. Exatamente as impressões digitais, que são formadas aleatoriamente, independente de genes, se formam no atrito lá, na fase intrauterina, quer dizer, um vai ter sempre impressão digital diferente do outro. Tanto que nessas máquinas, de academia, de ginástica, e tal, onde se coloca ali a impressão digital, se verifica ali as máquinas de biometria, um gêmeo idêntico não conseguiria passar pelo outro, porque as impressões digitais são diferentes. Mas, se fosse uma máquina que, vamos dizer, instantaneamente fizesse um teste de DNA, um gêmeo conseguiria passar pelo outro, porque eles apresentam DNA igual. Assim como, por exemplo, hoje é muito comum aquelas pesquisas, determinação de paternidade, então, aqueles exames de DNA. Se tem gêmeos univitelinos envolvidos, não dá para saber, no caso, qual deles é o pai. Se for como positivo, que um deles pode ser o pai, mas não dá para saber qual, porque eles apresentam
o DNA é igual. Então esses são os gêmeos formados por poliembrionia. Veja, são idênticos, chamados de univitelinos ou monozigóticos, sexos obrigatoriamente iguais, geneticamente iguais, são casos de clones naturais. Veja, uma variação disso são os gêmeos chamados de siameses. Esses gêmeos siameses ou chifópagos. Isso começou, veja lá, 1811, Shang Yang, que eram do Sião, onde hoje é a Tailândia, eles nasceram ligados exatamente pela cartilagem chifoide. Por isso que eles são considerados chifópagos ou siameses, porque eles eram do Sião. Hoje até daria para separá-los, mas na época não havia recurso para tal, a ciência não podia. E eles viveram, né, o tempo todo ligados. Eles tocavam piano, se apresentavam, davam espetáculos. Se casaram até, lógico, com duas mulheres diferentes. Moravam inicialmente sob o mesmo teto, depois as mulheres brigaram, aí eles iam para uma casa de uma, na casa do outro, enfim, tiveram muitos filhos. E como que surgem esses gêmeos? Foi um caso também de poliembrionia, só que agora a separação do embrião não foi total, houve uma separação parcial. Então, eles nasceram ligados por alguma parte. Portanto, esses gêmeos chifópagos, siameses, que nascem ligados, então, eles são um caso de poliembrionia, porém, não houve uma separação total, houve uma separação parcial deles. Por isso que esses gêmeos siameses têm sempre os sexos iguais, porque eles se formam também por uma poliembrionia, vamos dizer, incompleta. Agora sim, o segundo tipo de gêmeos é a poliovulação. O que é a poliovulação? A poliovulação é o amadurecimento de vários óvulos ao mesmo tempo. Então, vocês sabem, normalmente uma mulher amadurece um óvulo por vez, né, em cada ciclo menstrual. Mas às vezes pode acontecer dela amadurecer 2, 3, 4, às vezes até mais, óvulos ao mesmo tempo. E aí serão 2 ou mais óvulos fecundados pelos seus respectivos espermatozoides, gerando os gêmeos chamados de fraternos, dizigóticos ou bivitelinos. Ou, no caso, trigêmeos, enfim, quadrigêmeos. Ou seja, eles são provenientes de gametas diferentes. Cada gameta, normalmente, um é diferente do outro. Eles, na formação de gametas, na gametogênese, existe, então, um fenômeno chamado de crossing over. É um fenômeno que embaralha genes do pai com genes da mãe, fazendo com que os gametas produzidos sejam um embaralhado diferente do outro. Portanto, aqui são gametas diferentes, fecundados por espermatozoides diferentes, então eles vão gerar gêmeos dizigóticos, bivitelinos ou fraternos, que podem, portanto, ter sexos iguais ou diferentes, dependendo do caso. Mas eles são geneticamente diferentes. Não podem ser iguais, porque eles são provenientes de gametas diferentes. Então, nesse caso, né, são dizigóticos, bivitelinos ou fraternos. E hoje, inclusive já caiu muita questão assim, envolvendo esse assunto, hoje a reprodução in vitro, a fertilização in vitro, é um recurso muito comum que os casais têm utilizado, que às vezes na dificuldade da mulher engravidar, né, é feita essa fecundação, essa fertilização lá no laboratório, in vitro, e depois o embrião implantado no útero da mulher. Só que normalmente quando se faz esse tipo de procedimento, são implantados 4 embriões. Antigamente eram mais, hoje 4, já estão partindo para 3. Então, como são implantados 3 ou às vezes 4 embriões, pode ser que os 3 ou 4 desenvolvam, pode ser só 2, pode ser 1 ou nenhum. Quer dizer, então, é uma grande possibilidade de gêmeos essa fertilização in vitro. Então, hoje isso tem aumentado o número de gêmeos por poliovulação.
Também, outra forma de estimular isso, mulheres também que têm dificuldade de ovular, elas tomam medicamentos que induzem, né, que eles vão estimular a ovulação. E aí, muitas vezes, ao invés de amadurecer um óvulo, amadurecem vários. E aí a chance de surgirem esses gêmeos é muito grande. Portanto, são esses dois casos que nós temos de gêmeos na espécie humana, o da poliembrionia e o da poliovulação. Então agora vamos fazer algumas questões sobre esse assunto. Uma primeira questão: uma grávida fez um exame de ultrassonografia e descobre que terá gêmeos. Após realizar exames mais sofisticados, possíveis hoje devido ao avanço da tecnologia aplicada à área da saúde, é informada de que os bebês serão hemofílicos. A hemofilia é uma doença genética determinada e classificada como uma herança ligada ao sexo, isto é ligada ao cromossomo X, que a mulher tem 2, ela tem um par de X, e o homem tem 1, ele tem um X e um Y. A tecnologia se antecipa à doença por meio dos testes genéticos, utilizando, por exemplo, modernas técnicas de sequenciamento de DNA, as quais se baseiam no conhecimento da sequência de base do DNA. Observe o esquema representando o padrão de bandas do DNA e assinale a alternativa correta. Então você pode analisar isso aqui. O caso 1, vejam, esses quadradinhos indicam sexo masculino. Quando tem o círculo, é feminino. Então, esse caso 1 são gêmeos do sexo masculino e vocês podem observar que as bandas, elas coincidem. As bandas de um são iguais à do outro. Quer dizer, esses gêmeos daqui, eles têm o mesmo DNA, como você pode comprovar. Obviamente, sendo de sexos iguais. O caso 2 tem uma menina e um menino e pode observar que as bandas não são iguais, né? Elas não coincidem. Então, obviamente, se são de sexos diferentes, eu já posso afirmar que esses gêmeos 2, eles são biviterinos e não podem mesmo ter o mesmo DNA. O caso 3, veja, são 2 meninas e aí também as bandas são iguais, tanto do 1 quanto do 2 aqui. Quer dizer, esse caso 3 são 2 meninas de mesmo DNA. Portanto, também é um caso de poliembrionia. Tanto 1 quanto 2, o 3 não. Vamos analisar isso então. 1 e 2 são gêmeos monozigóticos. Opa, 1 sim, 2 não. O 3 representa gêmeos dizigóticos? Não. O 3, você observou, são gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Letra C. O 1 representa gêmeos monozigóticos e ainda são do sexo masculino. Sim, né? D. O 2 representa gêmeos monozigóticos? Não, são dizigóticos. Letra E. Não é possível, por meio desse esquema, identificar a zigosidade dos gêmeos. Não, nós vimos que é possível. Portanto, a resposta correta é a resposta da letra C. Vejamos mais uma questão. Essa segunda questão, uma questão que já caiu, evidentemente, como você pode ver na prova da Unicamp. As figuras A e B representam o útero de 2 mulheres grávidas de gêmeos. O caso A, você pode observar, eles têm uma única placenta. Eles têm, aqui em volta, um único córeo, são separados pelo âmnion. Então, esse caso aqui seria de gêmeos univitelinos. São gêmeos idênticos. Esse caso são 2 placentas, um córeo, 2 placentas, mas tem 2 âmnions. Então, nesse caso, eles são gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Com relação a isso, letra A, diferencie os tipos de gêmeos representados nas figuras A e B e exemplifique como eles são originados. Letra B, que sexo os fetos podem apresentar em cada um dos úteros? Letra C, o cordão umbilical
liga o feto à placenta? Quais são as funções gerais da placenta? Então, respondendo aqui na letra A. O A, como nós vimos, eles são monozigóticos, se originam por poliembrionia. B, eles são dizigóticos, bivitelinos ou fraternos e se originam por poliovulações. Na resposta do item B, que sexo os fetos podem apresentar? No A, como é poliembrionia, pode ser menino ou menina, mas tem que ser, os sexos são obrigatoriamente iguais. Ou são 2 meninas ou são 2 meninos. No B, não. No B, os sexos podem ser iguais, como eles podem ser diferentes. Com relação à resposta C, as funções da placenta, ela faz a respiração, isto é, ela leva o oxigênio da mãe para a criança, né, para o feto, do feto para a mãe, o CO2. Ela tem a função de excreção, quer dizer, ela pega as excreções do feto, manda para a mãe. Proteção, proteção mecânica, proteção contra a imunidade, quer dizer, ela passa anticorpos da mãe para o filho durante a gestação. Ela produz hormônios para a gestação, né, as gonadotrofinas, né, enfim. Funciona como glândula endócrina. Terceira questão. Um casal tem 4 filhos. O João, a Maria, o Paulo e a Luísa. 2 desses filhos são gêmeos monozigóticos. Os outros 2 são dizigóticos. João é um dos gêmeos monozigóticos. Ele precisa de um transplante de um órgão. O João precisa, ele é um dos gêmeos monozigóticos, ele precisa de um transplante. Qual seria a pessoa da família mais indicada para ser o doador? Bom, se o João ele é gêmeo univitelino, é claro que o irmão gêmeo dele tem que ser menino. Quem que deve ser o menino, então? O Paulo. Portanto, o irmão gêmeo idêntico do João é o Paulo. E por que ele é a pessoa mais indicada para ser o doador de órgãos por irmão? Ora, pois eles são gêmeos univitelinos, idênticos, eles têm o DNA idêntico, e quando ele doa o seu órgão para o irmão, é como se ele estivesse fazendo um autotransplante. É como se ele estivesse doando para ele mesmo. Portanto, não haverá chance de rejeição. Questão número 4. Em uma gravidez gemelar, isto é, de gêmeos, o par de gêmeos é do sexo masculino. Então, temos um par de gêmeos do sexo masculino. A pergunta é, letra A, esses gêmeos devem ser monozigóticos ou dizigóticos? B, se um deles herdou o alelo dominante azão da mãe que é heterozigótica, azão-azinho, se um deles herdou o azão, qual a probabilidade de que esse azão também esteja presente no outro gêmeo? Então vamos ver a resposta. Esses gêmeos são monozigóticos ou dizigóticos? Eles são do mesmo sexo. Ora, gêmeos do mesmo sexo tanto podem ser por poliembrionia como pode ser por poliovulação. Se eu sei que houve poliembrionia, necessariamente os sexos são iguais. Mas sexos iguais não quer dizer que foi poliembrionia. Portanto, pode ser univitelinos ou bivitelinos. E se um deles herdou o azão da mãe, que é azão-azinho, qual a probabilidade de que esse alelo também esteja presente no outro? Bom, se os gêmeos forem univitelinos, se um tem o azão, o outro necessariamente vai ter o azão, porque eles são geneticamente iguais. A chance é 100%. Agora, se eles forem dizigóticos, aí um recebeu o azão. Agora, para o próximo, qual a probabilidade dele receber também o azão? Ora, a mãe tem ali o azão e o azinho. Qual a probabilidade dele receber o azão? É meio, ou 50%, se eles forem dizigóticos. Questão agora de número 5. Os gêmeos univitelinos e os gêmeos fraternos originam-se respectivamente, tá? Os univitelinos e os bivitelinos, respectivamente. Univitelinos, um óvulo fecundado por um espermatozoide, e o fraterno é um óvulo fecundado por 2 espermatozoides. Isso não dá gêmeos, normalmente não. Pode até, às vezes, 2 ou mais espermatozoides penetrarem no mesmo óvulo.
Isso nós chamamos de polispermia. Mas normalmente não há consequência disso. Então você viu que gêmeos mesmo, ou é poliembrionia ou é poliovulação. Então o A está descartado. B. Os univitelinos, um óvulo fecundado por um espermatozoide e os fraternos, de 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. Sim, é isso que nós falamos até agora. A letra C é a fusão de 2 óvulos com 2 corpúsculos polares. Não, nada disso. Um óvulo fecundado por 2 espermatozoides, também não. Fusão de 2 óvulos com 2 corpúsculos polares, quer dizer, aí já, né, o pessoal já extrapola. Portanto, ficaria um óvulo fecundado por um espermatozoide no primeiro caso e 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides no segundo caso. Resposta B. Muito bem, então, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, esse tema de gêmeos. É um tema muito comum, tanto para as provas da Unicamp quanto para as provas da FUVEST. Então, eu espero vocês numa outra oportunidade. Um abraço a todos e realmente sejam felizes. Tchau, tchau. E agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui 5 minutinhos nós retomamos os nossos estudos com mais uma super aula. Eu te espero!
Olá! Voltamos com mais uma super aula de hoje e vem aí a professora Rosalie de inglês. Hi, I am Rosalie, I'm an English teacher. A FUVEST sempre pediu esse assunto aqui, que seriam sentenças condicionais. Veja só, as sentenças condicionais, vamos ver na tela, existem 3 tipos de sentenças condicionais. O primeiro tipo seria a oração de if com a oração principal. Na oração de if, mostra a condição e na oração principal, aquilo que pode acontecer. E nas provas de vestibulares, quando eles querem saber do aluno os 3 tipos principais, essa é a tabelinha mágica de hoje. Veja só, if you study, se você estudar, você usa o presente. Você passará. No segundo tipo, você tem o simple past, se você estudasse, e na oração principal, você teria o condicional. You would pass, você passaria, que é chamado também de uma ação irreal. No terceiro tipo de oração condicional, nós temos o famoso past perfect, que seria if you had studied, se você tivesse estudado, you would have passed, você teria passado. Essa ação é chamada pelos gramáticos de uma ação imaginária ou uma ação hipotética. Ou seja, isso você pensou, foi no campo das hipóteses, isso nunca aconteceu. Então, veja que interessante você saber que o primeiro tipo é um possible action chamada de future action. No segundo tipo, unreal action. E no terceiro, an imaginary past action. Logo a seguir, nós temos um caso muito importante para a sua prova. No primeiro tipo, naquela ação que pode acontecer, o fato de ter dinheiro, como aparece no primeiro caso. If he has money, se ele tiver dinheiro, ele irá à China. Puxa, precisa de muito dinheiro para ir para a China. É muito longe, very far. No segundo tipo, naquela ação irreal, você tem, se ele tivesse dinheiro, he would go to China. Ele iria à China. Ele iria à China se ele tivesse. Fica na incerteza. Agora, no terceiro tipo, para o estudante brasileiro, é muito esquisito essa formação de tempo verbal. Se ele tivesse tido dinheiro, raramente a gente se comunica desta forma. E nas provas, eles exigem o terceiro tipo para testar seu conhecimento, que seria, ele teria ido à China, ou seja, isso nunca aconteceu. Na próxima tela, existe um caso muito importante destas sentenças condicionais. Veja bem, no segundo tipo, a forma were do verbo to be, que poderia ser traduzido como fosse e estivesse, é usada sempre após os pronomes I, he, she e it no inglês formal. É lógico que o vestibular não vai pedir aquele inglês do dia a dia. Muita gente erra esse tipo de questão porque vai naquele inglês do dia a dia, que aprendeu a se comunicar e vai para a Disney. Puxa vida, isso não é bem assim. Se você falar para um americano ou para um inglês culto, if she was, ele vai dar risada, mas não vai te corrigir. Mas o vestibular não vai perdoar. Então, veja só, se ela fosse minha filha, eu conversaria com ela. Então, seja sempre um aluno de sucesso, nesse caso especial, e use were.
Veja lá, o segundo exemplo também. If he were here, se ele estivesse aqui, ele nos ajudaria. Veja bem, não esqueça esse detalhe, ok? Na próxima tela, todo mundo pensa que if indica só condição. Um grande erro. Tem professor no vestibular que já pediu o if indicando um conselho. Então, no contexto, você vai perceber que o if não é só a condição. Veja lá o exemplo. Se eu fosse, I would phone the police. Se eu fosse você, eu ligaria a polícia, sinal que você está em apuros. E na de baixo, na sentença abaixo, se eu fosse você, I wouldn't go out with him. Eu não sairia com ele, puxa vida, ele não é uma pessoa muito legal. Então, você vai ver o resultado disso aqui. Você vai sentir que aqui o were está indicando um conselho. Não esqueça, a forma were é sempre usada no if clause quando a gente dá um conselho, ok? E agora, vamos ver um outro caso muito importante para as questões que surgirão. Quando o efeito da oração principal é sentido no presente, normalmente com os advérbios now, today e tonight e outros mais, a oração é sempre usada no simple conditional ao invés do conditional perfect. Aquele have que você tinha no meio do verbo principal e do verbo auxiliar, ele desaparece. Vamos ver na tela? Past perfect agora e conditional simple nessa correlação quando é sentida no presente. Veja lá. If I had gone to the party last night, se eu tivesse ido à festa noite passada, I would have been tired. Eu teria ficado cansado. Mas aí foi sentida no passado. Se você olhar a de baixo, nós vamos fazer a seguinte comparação. Veja só, if I had gone to the party last night, I would be tired. E não aquele have no meio. Veja o segundo exemplo. If we had caught the 3:45 train, we would be in Paris now. Nós estaríamos em Paris agora. E não nós teríamos estado em Paris agora. Não é bem-vindo para o inglês esta forma. E você, muito esperto, vai ter que observar na sentença os advérbios que o dono da questão colocou, como now, today e tonight. Veja lá no terceiro exemplo. If he had smoked less, se ele tivesse fumado menos, ele teria uma vida mais saudável. Então, veja só, e não teria tido. Veja agora as respostas. Veja bem. Today, I would be. And now, we would be. Today, he would have. Então, vamos aos próximos casos. Vamos ver. Fique esperto. Depois de I e we, podemos usar should com o mesmo significado de would no if clause, neste assunto apenas. Vamos ver? Veja bem, são chamados de casos especiais. If I knew his name, I would tell you. Se eu soubesse o nome dele, eu contaria a você. Mas se você não quiser falar I would, você pode substituir por should e o texto não vai ser alterado. O próximo exemplo, if he had lots of money, we would travel around the world. Aí eu usei we, que também pode ser um sinônimo quando eu tenho esse pronome we. Would e should. Eu sempre falo we would, we should. Daí você nunca vai esquecer no if clause. Também podemos usar shall no lugar de will após I e we. If we don't hurry, se nós não nos apressarmos, we will miss the bus.
Você pode dizer we will miss ou we shall miss. Esse shall é sempre a forma britânica, que muitos alunos que aprendem só inglês americano se batem na hora da prova porque não sabe de onde veio esse shall. Então, o shall é usado na forma inglesa, ok? Na próxima tela, nós vamos ver if clause acompanhado de modal verbs. Veja bem, um grande tenista, Nadal, sou muito fã dele, ok? Eu sempre joguei tênis também. E se Nadal treinar bastante, he will win. Esse era aquele primeiro tipo de regra geral. Mas se o dono da questão quiser alterar essa ideia 10%, em vez de ele usar will, ele pode dizer assim que o Nadal can win, ou seja, o Nadal pode vencer. Ou também ele pode recorrer a may win, que talvez o Nadal vença. Veja que a ideia mudou somente um pouquinho e que também, num vestibular, é sempre correto os três, ok? E no tempo passado, nós vamos naquela ação irreal dizer assim, if Nadal trained hard, he would win. Veja bem, he could win, ele poderia vencer, e he might win, talvez vencesse. Logo a seguir, vamos observar este caso. Outra correlação de tempo verbal muito usada no if clause. Vamos lá? Quando o sentido do verbo na oração principal for de pedido, sugestão ou ordem, ele ficará na forma imperativa. Veja bem, if you drink, don't drive. Se você beber, não dirija, né? If you don't like heights, se você não gostar de alturas, don't go up there, não suba lá. If she needs any more money, let me know. Se ela precisar de mais dinheiro, me avise. E agora, vamos ter, na próxima tela, um outro caso especial. Quando a frase expressa uma consequência lógica, um fato científico, uma verdade, vamos encontrar a seguinte combinação. É o if mais presente, esquecendo aquele will. O will é sempre para indicar uma condição. E quando a coisa fatalmente acontece, nós vamos encontrar essa ação aqui. If you heat iron, it expands. Se você aquecer o ferro, ele dilata. E não ele vai dilatar. Isso seria errado. Não seria bem-vindo na questão. Veja o próximo. If you pour oil on water, it floats. Se você derramar óleo na água, ele flutua. Você dispensa o will. Não pode ser usado o will nesse caso, porque é um fato lógico, isso fatalmente acontecerá. Você vai usar presente com presente. No terceiro exemplo, if you eat too much, se você comer demais, you get fat, você fica gordo. Isso é muito evidente. Vamos ver agora um outro caso importante. Além de if no if clauses, nós temos a palavrinha unless. Veja bem, essa conjunção unless significa a menos que, a não ser que equivale a if mais not. Vamos ao exemplo. If we don't leave now, we will be late. Se nós não sairmos agora, nós ficaremos atrasados. Veja a substituição correta. Unless we leave. A menos que partamos agora. No próximo exemplo, você tem essa sugestão. You can't come in. Você não pode entrar unless you work here. A menos que você trabalhe aqui. É muito comum esse tipo de questão. Eles pedem qual é o sinônimo dessa partezinha aqui. Seria if you don't here, ou seja, se você não trabalhar aqui, você não pode entrar. E agora, na próxima tela,
A estrutura com inversão de inglês formal. Nossa, eu jamais sairia de casa para fazer um vestibular nos dias de hoje sem estes exemplos. Veja aqui, no segundo tipo, quando a gente usa fosse, if he were rich, he would buy a Mercedes. Se ele fosse rico, ele compraria um Mercedes. Na inversão, o if não faz falta. Você joga o if e inverte o were com o sujeito. Você estaria falando o inglês mais culto que existe. Fosse ele rico. E aqui, no terceiro tipo, naquele caso geral, quando eu comecei a aula, eu tenho assim, se ele had run faster, se ele tivesse corrido mais rápido, he would have escaped. Ele teria escapado. E nesta forma, também quando eu tenho past perfect, eu posso tirar o if e inverter com o sujeito, que seria tivesse ele corrido. Não esqueça destes casos, porque envolve uma interpretação de texto sempre. Agora, nós vamos ter um caso que se chama muito especial para todos os gramáticos estrangeiros. Veja bem, if you should decide to sell your car, normalmente o candidato, quando lê uma frase dessa no vestibular, ele acha que esse should é verbo. Jamais será verbo quando você tiver if my should. Veja lá, if my should seria traduzido da forma mais correta se você, por acaso, todo mundo tem errado isso nas provas. E esse caso também, você tira o if, joga o should na frente do sujeito e você teria o sinônimo. Olha aqui, should you decide? Caso você decida. Que dica do dia? Melhor que essa? Não tem. Veja aqui, if you decide, igual should you decide. Don't forget, if my should, se você por acaso. E seja feliz nessa questão. E agora vamos aos testes. Veja esse teste, primeiro teste de if clause. If I had found a Carl Sagan some years ago, I might be in a different college in my university today. Veja que é aquele caso onde nós temos o past perfect, o advérbio de tempo, today, e ali o have não aparece. E a FUVEST foi bem naquele ponto específico que eu expliquei lá atrás. Qual das alternativas abaixo expressa a mesma ideia da oração acima? If I ought to find, já está errado, não tem nada a ver como sinônimo. Na alternativa B, if I may find a Carl Sagan, se eu talvez encontrar, não tem nada de sinônimo com if I had found. Vejamos agora a letra C. If I should find a Carl Sagan today, também não é sinônimo de had. Mas a letra D, eles jogaram o if fora, que é correto no terceiro tipo, e você teve a forma had I found. Tivesse eu encontrado um Carl Sagan. I could be, eles substituíram por might be, que está completamente certa a questão. E na letra E, nada a ver. Então, nós temos letra D como certa. O próximo teste, que também é da FUVEST, que eles gostam muito de if clause, aparece a Diana com a seguinte forma. Oração principal. A Diana wouldn't be at the farm in time for dinner. A Diana não estaria na fazenda a tempo para o jantar, a menos que ela até às 5. Veja bem, would got away, eu não posso usar outro would. Gets away não combina porque é o presente, a menos que ela saísse até às 5, que seria got away, já é a correta.
No teste 3, temos uma interpretaçãozinha da sua parte, mas que vai te ajudar bastante. Veja bem, pizza boxes are only non-recyclable when they are soaked with oil, sauce and cheese. So long as you keep the boxes clean, you can recycle them, along with other paper and cardboard waste. Should your boxes become messy, olha lá, o should aí não é verbo. Caso as suas caixas de pizzas se tornem sujas ou desarrumadas, ainda a gente pode reciclar. E daí a expressão should your boxes become poderia ter um significado equivalente se você fosse buscar o if, your boxes become, que seria a letra C. Veja, o único significado correspondente ideal. No teste 4, temos um cartoon com um cachorrinho conversando também com outro cachorro. E ele diz assim, smokers live an average of 70 years. Ele diz que os fumantes vivem em média 70 anos. E aí ele diz para o seu amiguinho, se eu, depois ele diz assim, eu viveria apenas 14 anos. Veja que ele quis dizer que se ele não fumasse, ele viveria apenas 14 anos, porque cachorrinho vive bem menos que o ser humano. Então, se ele não fumasse, a única correta seria a letra B, didn't smoke. E aí, você aprendeu todos os casos de ficlose. Revise sempre que puder. Faça com tudo com muito carinho, amor e determinação, que o sucesso venha até você. Até a próxima. Um beijo da Rosalie. Espero que tenham gostado bastante do nosso encontro de hoje. E você já sabe, amanhã eu volto com mais super aulas a partir das 9 horas da manhã aqui no site do Estadão. Até o dia 24 de novembro, nos encontraremos diariamente aqui no site para assistir às super aulas FUVEST Unicamp, uma super preparação inédita que o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão estão oferecendo para você. Então não esqueça, as aulas ficam disponíveis aqui no site do Estadão. Bons estudos e a gente se vê!